pessoal, nesse vídeo nós vamos aqui apresentar o edital do TCE Goiás para técnico que saiu com um super salário inicial de mais de 18 mil reais, quase 19. Eu vou mostrar direitinho para vocês aqui a composição salarial e vai até 38 mil, tá? Passa do meu salário, isso se você só tiver uma pós-graduação, tá? Passa de 40 mil se você fizer um mestrado, doutorado. E a gente vai, sem mais delongas, tratar aqui do nosso edital. E bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Pietro Vieseli, aprovado em primeiro lugar 2 vezes para analista de tribunais e em segundo lugar para auditor da CGU no último concurso de 2022. E aqui eu vou apresentar para vocês uma análise de edital e também entregar ciclos de estudos. Vou falar um pouco de técnicas de estudos para vocês bem rapidinho, para você poder aplicar nesse seu pós-edital e nesses 5 meses que a gente tem daqui até a data da prova do TCE Goiás. Tá vendo ali a remuneração? R$ 18.973,09. Pessoal, para vocês terem uma noção de comparativo dessa remuneração aqui, há 2 anos atrás, quando a carreira da CGU de auditor foi reestruturada, a gente estava ganhando menos que isso aqui de inicial. E o nosso final de carreira, cara, é menor que o final de carreira de técnico do TCE Goiás. Eu vou começar com as informações gerais para vocês, coisa mais básica, e a gente já vai para o que interessa, beleza? A banca é a FCC, Fundação Carlos Chagas, múltipla escolha, 5 alternativas. A prova é no dia 17 de janeiro, gente, pós-edital longo. Dá para quem tá meia boca aí, começando a querer ficar competitivo nas provas, buscar essa distância para quem já está há um tempo aqui fazendo prova de concurso da área de controle e tentar essa competitividade. Tem muito tempo para trabalhar, o edital não é tão grande assim, apesar de ter matérias que são grandes, mas ele não é tão grande assim. São 14 disciplinas para técnico administrativo, por exemplo. A validade do concurso de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. As inscrições começam só em outubro, tá? Dia 5/10 e vão até dia 6 de novembro. Então, se você estiver assistindo esse vídeo aqui e for antes do dia 6 de novembro, já corre, abre lá o site da FCC e faz a tua inscrição, que dá tempo. Beleza? E a taxa de inscrição, finalmente, uma taxa de inscrição de concurso justa, R$ 100 para qualquer um dos 2 cargos. A nossa distribuição de vagas está assim, são 6 vagas no total, tá? Para técnico administrativo, nenhuma vaga imediata para PCD e 1 vaga para cota de negros imediatas, tá, pessoal? A gente vai falar do cadastro de reserva um pouco mais à frente. Para o cargo de técnico estadual de controle externo, tecnologia da informação, são 10 vagas totais, então 7 para ampla concorrência, 1 vaga para cota de PCDs e 2 vagas para cota de negros, fechou? Totalizando 16 vagas imediatas. O edital não fala em cadastro de reserva, mas a lista de aprovados habilitados na prova discursiva é que vai dizer quem vai ficar na lista final ou não, beleza? A linha de tempo do nosso concurso até aqui é a seguinte: no dia 9/6 de 2026, a FCC foi contratada, a gente teve a formação da comissão no dia 24, não está aqui, mas foi no dia 24/6 também, que vai fazer o acompanhamento desse concurso. A gente teve o edital publicado hoje, no dia 25/8, pela manhã, e as inscrições começam lá no dia 5/10 e vão até o dia 6/11. Provas no dia 17/1 e o resultado final previsto para junho de 2027. Fechou? Até as inscrições a gente tem 41 dias, então 5 semanas e 6 dias. Comecem a estudar o quanto antes, não esperem as inscrições para nada, tá? E até a data da prova a gente tem 145 dias, são 20 semanas e 5 dias. Pessoal, geralmente a gente tem 12 a 13 semanas num pós-edital comum, tá? Que dá cerca de 3 meses. Aqui a gente vai ter 20 semanas, são 4 meses e meio, beleza? Para você que quer um acompanhamento, já sabe que vai fazer essa prova, tá com dificuldade de aumentar seu percentual de acerto em questões, não sabe como vai se planejar daqui até lá, tá começando agora? Entra na mentoria, a gente está com um preço promocional até o dia 3/9, que é a próxima quinta-feira. As vagas, se ainda tiver, vão continuar abertas depois do dia 3/9, mas não vai ter mais o preço promocional. Show de bola? Então é só clicar no link que está aqui na descrição. O preço não vai ser um problema, é menos de R$ 8 por dia. E daqui para o final do vídeo a gente fala mais sobre mentoria lá no finalzinho e entra com detalhes. Fechou? Cargos de formação, a gente tem aqui o técnico de controle externo na especialidade técnico-administrativo, com 6 vagas, se vocês já sabem. A formação exigida é só ensino médio completo, tá? O que é o curso profissionalizante com habilitação de nível médio? O pessoal que faz IFRO, ensino médio técnico, fechou? Vencimento inicial do edital, 11.862.
E as atribuições que estão no edital estão erradas, tá? As atribuições do edital estão lá com o cargo de analista. Então aqui vai ser o quê? Examinar, instruir, organizar e acompanhar processos, documentos e informações de controle externo, propor, planejar e executar trabalhos de fiscalização e acompanhar e fiscalizar a execução de contratos, analisar e propor melhorias em rotinas e processos de trabalho. Basicamente, pessoal, você tem um cargo de área meio. Beleza? Resumidamente, cargo de área meio. Show de bola, vai auxiliar o pessoal, os auditores nos processos de controle externo e vai tocar a parte administrativa do Tribunal de Contas. Show de bola? Para o técnico de controle externo de especialidade de tecnologia da informação, a gente já vai ter mais vagas, né? 10 vagas, como vocês já sabem, e o requisito de formação é o mesmo, tá? Não precisa se formar em TI, não precisa ter ensino técnico em TI. Você vai provar que você sabe TI como? Como que você vai provar? Na prática, no estudo de caso, na prova objetiva e lá no seu trabalho. Beleza? Remuneração, o momento que todos esperavam entender aqui essa remuneração que eu estou falando. Pessoal, no portal do TCE Goiás, na lei da remuneração lá de 2005 e na resolução 004 do TCE Goiás, vem dispostos esses valores aqui, tá? Então a carreira começa com R$ 11.862,19 e no final de carreira são R$ 22.373,80. A gente tem auxílio alimentação e transporte no valor de 10% do vencimento inicial de analista classe A1, que dá esse valorzinho aqui de R$ 1.422,18. Gratificação de exercício da atividade de controle externo no valor de 20% desse mesmo vencimento aqui do A1 de analista, beleza? Então é o dobro mesmo. E a gratificação de desempenho, que depende da sua avaliação de desempenho. Então provavelmente você não vai entrar ganhando de imediato, mas na primeira avaliação de desempenho, eu não sei como é que é a regra interna lá do tribunal, tá? Se eles já entram pagando e presumem que você tem um desempenho ok, mas tem que tirar mais 900 pontos na avaliação de desempenho e leva mais 10%. Então, na prática, você leva aqui 50% da remuneração da classe A1 de analista, que eu acho que hoje o nome é auditor lá, tá? Que dá esse valorzinho aqui somado. Somado com o vencimento, a gente tem aqui R$ 18.973,09. A gente também tem duas gratificações que eu passei aqui, tá? Que eu vou supor que você está entrando só com o ensino médio no cargo. Então, a gratificação de incentivo funcional é o mesmo adicional de qualificação. Então, ele tem parcelas de 5%, 7%, 10% e 15%. Tá? Se você tiver graduação é 5%, se você tiver pós-graduação é 7%, se você tiver mestrado é 10% e se você tiver doutorado 15%. Fechou? Eu coloquei aqui o valor para 7%. Que é o quê? O cara faz uma graduação e uma pós. Não vou supor que você vai, cara, fazer um mestrado ou doutorado, mas vale a pena, tá? Porque com o doutorado vai passar desses 1.400 aqui, dá 2.100 e poucos reais. Fechou? Em cima do seu vencimento. E aí você vai levar o quê? Mais de 40 mil para casa no final da carreira. Se você tiver só a graduação e a pós-graduação, você vai ficar nesses 38.881,70. E o que é esse tempo de serviço, Pedro? Quinquênio. A cada 5 anos, você ganha 5% sobre o seu vencimento lá no estado de Goiás. O limite é 35 anos, então dá esses 35% aqui. Fechou? 7.830,83 no final da carreira. Então, logicamente, como você não tem tempo de serviço no começo, você entra zerado. Aqui está o valor da Previdência e do Imposto de Renda calculado com as alíquotas do estado de Goiás já para o Imposto de Renda Federal, né? Na faixa de 27,5, onde cabe. Então, esses aqui são os valores líquidos, 13.780 e 26.157. Pessoal, a minha carreira hoje morre em 36.700 nos quebrados, 764, se não me engano. Então, assim, né? Mais R$1.000 de auxílio alimentação e é isso. Né? Dá menos que esses 38.881 aqui. Então, assim, eu que tive que estudar para passar para auditor no concurso de 5 vagas, ganho menos do que o cara que vai passar para técnico aqui com 16 vagas na disputa. Então, assim, baita salário, beleza? Baita salário, melhor que a minha remuneração de auditor. Divirtam-se lá. Jornada de trabalho, aquela delicinha, 30 horas semanais, beleza? Então, todo dia, 6 horas por dia, ininterruptas. Pode distribuir em turnos. O horário de funcionamento do tribunal é das 7 às 20 horas. Eu apurei com um colega que trabalha lá, que é o Marcinho, que a gente pode cumprir essa jornada dentro dessa janela. Claro, sempre acordado com a chefia. E o horário de atendimento ao público externo é das 9 às 17, mas você pode cumprir nessa janela de 7 às 20 horas. Fechou? Teletrabalho tem, mas não é tão fácil de conseguir, pelo que eu entendi. Eles só conseguem manter 30% do efetivo em teletrabalho e aí cabe à chefia fazer esse rodízio com os servidores. Beleza? Posso me aprofundar nessa questão
do teletrabalho depois para vocês. Aqui eu nem falei, tá? De recesso no final do ano. Aqui eu nem falei do tanto de viagens que o Tribunal de Contas costuma pagar para os servidores fazerem cursos profissionalizantes fora, do clima de trabalho de Tribunal de Contas que é maravilhoso, infraestrutura top para trabalhar. Então, assim, cara, nenhuma reclamação dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás até agora. Então, vamos para a estrutura geral da prova. Conhecimentos básicos com 25 questões, conhecimentos específicos com 45 questões e peso 2. Grava essa informação, conhecimentos específicos, peso 2. Beleza? Não necessariamente aqui tá valendo 80 pontos, tá, pessoal? Não necessariamente tá valendo 80 pontos. A FCC tem um outro jeito de calcular nota. E a discursiva vale 100, beleza? A discursiva, sim, é fixa, vale 100. Então, ó, a discursiva, cara, vai definir posição, só que a gente tem que passar pela objetiva primeiro. Fechou? Então, eu focaria muito aqui em conhecimentos específicos nessa preparação. E também faria pelo menos 2 horinhas de estudo de discursiva para essa prova, porque isso vai definir se você vai ser chamado ou não. Fechou? No caso do cargo de técnico de TI, você vai precisar fazer um estudo de caso, então demonstrar os seus conhecimentos em TI em um caso prático. Fechou? Não tenho medo, é tranquilo, bem tranquilo mesmo. Pietro, tu não falou aqui quantos pontos estão valendo os conhecimentos básicos e específicos. Pessoal, a FCC tem todo um sistema dela de pontuação. Eu vou tentar explicar para vocês, eu preciso que vocês aguentem 3 slides para vocês entenderem. Mas basicamente é o seguinte, eles tiram a média das notas, e aí ao invés da nota ser 50, se você tirar 50 pontos, é 50 o número que for a média das notas. Então, tipo assim, todo mundo na média tirou 45. Então, o 45 é o novo 50. Aí eles pegam o desvio padrão e a cada desvio padrão vale 10. Né? Imagem da Nazaré Tedesco aqui. Eu vou explicar aqui para vocês entendem como é que funciona. Beleza? Então, basicamente, como a FCC calcula a tua nota? Ela não pega os acertos e dá um ponto para cada questão. Fechou? Vamos supor que o desvio padrão é o tamanho de um passo. Fechou? Ele pega a média das notas e vai calculando passos a cada desvio padrão. Vou explicar mais na prática como é que é isso. Então, se a média foi 15 e o desvio padrão foi 4, quem acertou 19 está um passo à frente da média. Né? A média é 15, você tirou 19, né? Deu exatamente um desvio padrão. Esse desvio padrão vale 10. Basicamente é isso. A média vale 50 e cada desvio padrão vale 10. Então, se você está 2 desvios padrão para baixo, você tirou 30. Se está 2 desvios padrão para cima, você tirou 70. Basicamente é isso. Então, onde é que tu cai aqui entre os candidatos? Tu tem que pegar, vamos supor lá, deu 1.500 pessoas foram fazer a prova. A gente vai somar a nota dos básicos dessa galera e tirar a média. Vamos supor que de 25, a gente tirou 13. Então, 13 vale 50 pontos. Aí tira o desvio padrão. Vamos supor que o desvio padrão foi 2. Então, a cada 2 pontos, 2 questões vale mais 10 pontos acima da média. Ou 10 pontos abaixo da média. Beleza? Basicamente, tu tem que tirar o quê? A média ou acima para não ser eliminado. Tirou abaixo da média, foi eliminado do concurso. Então, pessoal, eu vou tentar explicar essa conta na prática para vocês, tá? Mas, basicamente, é o seguinte. A média vale 50. Então, quem tirar 15 tem 50 pontos. Fechou? E cada desvio, que é as 4 questões aqui, ó, desvio de 4 questões, certo? Vale 10. Então, vamos aqui para os gerais do Pedro. Pedro fez 21 questões, então ele fez a média, que é 15, então 50, mais um desvio e meio. Quanto que vale um desvio? 10. Um desvio e meio vale 15, então 50 mais 15, 65. Tá vendo? Já nos específicos ele tirou 18. E a média é 22. Certo? Então ele tirou abaixo da média. Então a gente vai pegar a média, que é 50. Então 22 acertos valeria 50 pontos. Menos quantos desvios ele fez? 4 pontos a menos e o desvio é 6. Então é 2/3 de desvio. Então a gente pega o 10, que é o que vale o desvio. 2/3 de desvio vai valer 6,6. E a gente vai subtrair do 50, que dá esse 43,33. Só que conhecimentos específicos vale 2. Então essa nota aqui vai ser multiplicada por 2. Então ele vai tirar 151,67. Então é possível, já que essa média e esse desvio padrão são calculados por caderno, é possível que uma pessoa acerte menos questões e mesmo assim tenha uma nota acima, dependendo do desvio padrão e também do peso das específicas. Fechou?
Deu para entender? Então, o percentual de acerto aqui não é nota, pessoal. A tua nota vai depender da média das notas. Então, se você tirar muito perto da média, você vai tirar perto de 50. Se tirar muito mais que a média, você vai passar bastante de 50. Se tirar muito menos que a média, você vai cair muito do referencial de 50. Fechou? E tem que tirar essa média de 50 para não ser desclassificado da etapa. Show de bola? Entendeu? Não, nem eu direito. Na verdade, eu entendi enquanto estava explicando aqui para vocês. Qualquer dúvida, manda para mim lá no Instagram, manda para mim lá no WhatsApp. Fechou? Entra no grupo que eu vou tirando essas dúvidas aí. O corte da objetiva. Então, assim, o edital trouxe lá dizendo que quem tirar abaixo de 150 tá fora. Por quê? Porque cada caderno vale 50, entendeu? Tirar a média vale 50. Só que o caderno 2 tem peso 2. Então, o primeiro vale 50, o segundo vale 100 na média, né? Se tirar a média, vale 100 um e 50 o outro. A soma é 150. Beleza? O corte ficar acima da média. Eu acho que já deu para entender, né? Vamos seguir, vamos seguir. Quem vai ter a discursiva corrigida, pessoal? Aí depende da classificação. Então, não interessa muito esse lance de ficar preocupado ali com metodologia de correção e tudo mais, que é uma viagem. Não interessa. O que interessa é ficar entre os primeiros. Beleza? O que interessa é ficar entre os primeiros. Então, na ampla, a gente vai ter 29 redações corrigidas, mais os empatados na posição 29. Na cota de negros, a gente vai ter 7, mais os empatados em sétimo. E para PCD, todos os habilitados vão ser corrigidos. Fechou? Já para o cargo de TI, 48 redações corrigidas, mais os empatados na 48ª posição. E 12 entre os negros, a mesma coisa. Ficou em 30º e não ficou empatado? Eliminado, amigo. Beleza? Dia da prova, relembrando, dia 17/1. O turno é único, então 4 horas e meia de duração de prova para você fazer 80 questões objetivas e uma redação ou um estudo de caso. Beleza? 20 a 30 linhas. Sejam felizes. Qual cargo você vai escolher nesse concurso? Se você não tem base de TI, não queira correr atrás dessa base de TI agora, tá pesadíssimo esse edital, cara. Não inventa para sua cabeça. Beleza? Não inventa para sua cabeça, cara. Para de inventar. Tá estudando para controle, fica no controle. Ah, mas tem mais vagas. Não interessa. Você é de TI? Não. Manja de TI? Não. Então, sai fora, cara. Técnico administrativo. Fechou? Agora, trabalha com TI, estuda TI, quer aproveitar mais vagas, tá? E uma discursiva mais voltada para a prática. Isso aqui vai filtrar muito, cara. Muito, muito, muito. Quem é aventureiro de TI é esse estudo de caso. Fechou? Aí, se você tem esses requisitos, cai para dentro de TI. Lembrando que só precisa de ensino médio completo. Fechou? Dá para tentar os dois? Não. É no mesmo dia, no mesmo turno. E por onde você vai começar a estudar? Calma que não é merchandising ainda. Eu vou explicar mesmo. Primeira coisa a se fazer, cara. Leia o edital que foi publicado. Beleza? Leia atentamente. Veja se você pode usar caneta azul e preta. Veja se você tem alguma deficiência que pode ser inclusa lá nas vagas reservadas. Veja se você tem como fazer um pedido de isenção de pagamento de inscrição, tá? Veja lá, leia o edital, entenda as regras, veja cada uma das matérias, onde elas começam, onde elas terminam, quais são os tópicos que estão ali. Mesmo que você vai fazer um acompanhamento, cara, com alguém, veja, saiba se esse acompanhamento já está sendo feito certo, beleza? Leia a lei dos cargos, entenda o que você vai fazer no seu futuro trabalho, cara. Entenda, é um caminho difícil, você vai bambear aqui, tá? Quando a gente quer fazer uma coisa que vai melhorar a nossa vida, tudo que pode dar errado, dá errado no caminho. Pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. Fechou? Então você precisa ter clareza do que você vai ser lá na frente, depois que passar nesse concurso. Show de bola? Então leia a lei dos cargos, entenda a sua função lá dentro. E aprenda a estudar, pessoal. Aprenda a estudar. Por quê? Porque estudo para concurso, pessoal, é concorrido e profissional hoje em dia. Quem não quer ganhar 40 pau? Lá ele. No fim da carreira. Todo mundo quer, meu amigo. Aqui é o Brasilzão, salário mínimo aí, R$1.600. Quem não quer ganhar 40 mil, meu amigo? Todo mundo quer. Você não é especial. Beleza? Não foi só sua mãe que fez filho inteligente e esperto. Então todo mundo quer. O concurso vai ser concorrido. Muita gente vai cair para dentro desse concurso. É só ensino médio. A concorrência vai ser, ó, lá em cima. Beleza? Mas não se preocupe, porque essa grande massa não vai estar competitiva. Não vai estar competitiva, mas muita gente vai descer. Vocês estão do lado de Brasília. Então, assim, estudem. O que vocês vão priorizar na hora de estudar? Específicas e discursiva. Ah, Pietro, eu vou te dar discursiva 4 vezes na semana? Não, 2 tá bom. Entendeu? Mas fica fera mesmo. É o suficiente para ficar bom numa redaçãozinha. Beleza?
Vejam lá o peso dessa disciplina na prova, tá? A dificuldade dessa disciplina para você. Os assuntos mais cobrados da banca na disciplina. E as tendências de cobrança que a banca tem vindo ao longo do tempo, evoluindo, para não ficar sendo pego de surpresa, fechou? O que você precisa saber? Os pilares do estudo para concurso. Feijão com arroz, guys. Teoria, questão, revisão e simulado. Tá? Sim, simulados. Façam simulados, cara. Vai chegar no dia da prova lá, vai ficar nervoso, vai fazer coisa pela primeira vez e vai confiar que vai dar certo, sem ter treinado. É aí que você erra preenchimento de gabarito, é aí que você troca folha de resposta, que nem eu troquei numa prova que estava aprovado para auditor lá em Manaus. Entendeu? É aí que dá merda. Tem que treinar a situação de prova. Então, teoria, eu vou estar por onde? É videoaula, é PDF. Tá? Dispensem material resumido para essa prova. Só 14 disciplinas. Tá? A não ser que você vai ter que correr atrás de tudo, aí você pode fazer. Beleza? Questões só FCC agora. Não inventa moda. Tá? Tem matéria aí que não vai ter questão, mas aí fé em Deus. Geralmente as matérias de TI, tá? Aí você vai estudar aplicando na prática lá, que está sendo pedido no edital. Show? Revisão. Tenha um material de revisão. Qual que é o papel das questões? Tá? É te deixar bom na prova? É. Mas é abastecer seu material de revisão com aquelas questões que você errou. Errou a questão, entenda por que errou e coloque no seu material de revisão com as suas palavras. Então, assim, a inteligência artificial veio, a TI evoluiu muito. Sim, mas o cérebro humano não. Beleza? O cérebro humano continua sendo o mesmo cérebro lá de 30 mil anos atrás. Então, cuidado, pessoal. Cuidado querendo aí delegar a criação de material de revisão 100% para IA, querendo só comprar material de revisão pronto, sem entender como aquele material foi montado. Pode usar de ponto de partida o material de revisão pronto? Pode. Mas você tem que complementar esse material de revisão com aquilo que as suas necessidades apontarem nos seus estudos. Onde eu vou achar isso, Pedro? Fazendo questão. Errou a questão? Tem que ter uma anotação do seu material de revisão, cara. Entendeu? Ele tem que ser personalizado para você. Não necessariamente ser feito do zero por você, mas ele tem que ser personalizado por você. E fique com o mesmo material de revisão. Não fique trocando de material de revisão, não. E o que faz a gente fixar a memória é o quê? Repetição. E você tem que repetir a mesma coisa. Essa é a parte chata. Beleza? Fica aí a dica para você das técnicas de estudo. Vamos passar aqui para a aplicação prática dos pilares de estudo para concurso. Então, quando a gente vai começar a estudar para um concurso de alto nível, a gente faz que nem um atleta. Então, o atleta começa a treinar hoje, ele não vai amanhã, daqui a 5 meses, jogar Roland Garros. Ele não vai para o Mr. Olímpia competir. Ele não vai para o Grande Prêmio de Fórmula 1 lá de Interlagos. Ele não vai jogar a Copa do Mundo porque ele começou a jogar bola hoje. O atleta, ele começa a treinar, ele passa por 3 fases. Beleza? Ele cria a base dele, que é a fase que eu chamo de fundação. Aqui ele faz o estudo dos materiais teóricos, ele começa a montar o material de revisão dele, faz questões para fixar. Aqui o trabalho não é ele querer zerar todas as questões. Não, ele não tem maturidade para isso ainda, ele não conhece as disciplinas suficientes. Beleza? E assim, não queira pular para a teoria para ir direto para as questões, que o que você está fazendo? Você está tentando montar um quebra-cabeça sem conhecer como ele é montado. Muita gente vem defendendo o estudo reverso e tudo mais, desde o zero, mas essa pessoa esconde que antes dela começar o estudo reverso, ela teve 2 anos de estudo de teoria. Então aí, óbvio, né, que fazer mais questões seria o apropriado. Então, no começo, cara, tenha pelo menos o contato com o material teórico resumido. Combinado? Depois a gente vai para a nossa segunda fase. Qual que é a fase de domínio? Então aqui o cara vai começar a se especializar. Ele vai começar a ganhar profundidade nas matérias, vai começar a treinar muito por questões, o volume de questão vai subir demais. Beleza? A teoria vai ficar em lugares pontuais, vai ser matérias mais complexas, uma contabilidade pública aqui por causa desse edital, alguma matéria de TI. Beleza? Que a gente não vai ter tanta disponibilidade de questão. Então, a teoria existe? Existe, mas mais para dar uma reforçada ali no que a gente está fraco. Fechou? E aqui o nosso material de revisão vai ganhar corpo e ele vai entrar no teu ciclo de estudos. Então aqui o teu material de revisão, cara, toda questão que errar, entra no material de revisão. Toda questão que errar, entra no material de revisão. De preferência com as suas palavras. Show de bola? Entende por que errou, escreve com as suas palavras no seu material de revisão de forma resumida. Show de bola? E a terceira fase é a fase de pico, é onde você deveria estar para entrar aqui nesse pós-edital. Então o que seria a fase de pico? É a fase de pós-edital. Aqui o nosso trabalho tem que ser o quê? Mapear a banca, tá? Fazer muitas questões só da FCC, do máximo de anos que a gente conseguir, aí pelo menos uns 5 anos para trás.
Estudar muito baseado em questões e principalmente revisar bastante. Beleza? Só que para isso você tem que ter o quê? Um material de revisão montado. Então muita gente vai querer começar agora e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que saber que você não está no mesmo nível de preparação de quem vem estudando há muito tempo. Não quer dizer que você não tem chance. Tem, mas a sua expectativa aqui não tem que ser de passar. A sua expectativa tem que ser de chegar competitivo. Porque você está começando do zero. Você está vindo de outra área. Você tem que respeitar quem está estudando há mais tempo, quem fez o básico bem feito, quem fez o beabá antes. Fechou? Dá para estudar para esse concurso? Dá para pegar do começo? Dá. Você vai precisar de mais horas para estudar e não se iludir, porque senão você vai chegar no dia da prova, vai reprovar e vai ficar frustrado. Tá, o concurso não é para mim. Mas que você criou uma expectativa incompatível com o seu estado de estudos aqui. Fechou? Dá para estudar? Dá. Sua expectativa tem que ser passar? Não. Fechou? Por quê? Idealmente a gente já está numa terceira fase de estudos. A gente já está no estudo de pico, mapeando banca, fazendo sprint de algumas matérias específicas. Aqui o teu planejamento ele não é tão voltado no peso daquela disciplina na prova. Ele é mais voltado do peso daquela disciplina para você. Você tem que estar mapeando as disciplinas que estão jogando sua nota para baixo, com relação à média dos aprovados, para conseguir subir essa nota e passar. O que aprova a gente é tirar uma nota parecida, né? Acertar o que todo mundo vai acertar mais um pouquinho. É isso que põe a gente lá dentro. Não é acertar a questão complexa. Não. Não adianta acertar a questão complexa e acertar bem menos nas questões que todo mundo vai acertar. Fechou? E a gente tem a fase de polimento nas últimas semanas. O que é o polimento? É o antes da prova. O cara não corre uma maratona antes de ir fazer a maratona no outro dia. Ele vai estar quebrado. Entendeu? Então, nas últimas 2 semanas, a gente vai tirando o volume um pouquinho. Nos últimos 2 dias, tira quase todo o volume, deixa só a revisão. Não adianta nessas últimas semanas querer socar conteúdo para dentro, não vai funcionar. E aí você vai chegar inteiro no dia da prova e vai arregaçar a banca FCC. Fechou? Para abordagem desse pós-edital, a gente tem 4 meses e meio, mais ou menos. Então, se você estiver fazendo seu primeiro estudo, vá de PDF completo nas mais importantes e de PDF simplificado nas disciplinas menos importantes para dar aquela passada pela disciplina, faça questões de fixação imediatamente após estudar, tá? E já faça revisões desde o começo. Crie seu material de revisão na primeira passada. Aqui após edital, infelizmente, você vai ter que embaralhar um pouco as etapas. Para um segundo estudo desses assuntos, você já vai direto para as questões do TEC, estratégia questões, QC, tanto faz, tá? E aí, abastece seu material de revisão com os erros dessas questões e faça simulados pelo menos uma vez por mês, se tiver disponibilidade. Fechou? Carga horária mínima que eu vou sugerir para você estudar para essa prova, 30 horas. 30 horas por semana. Você consegue, você pode, eu acredito em você, beleza? Então acredite que você consegue tirar essas 30 horas por semana aqui. Você que trabalha 40 horas, tem como tirar 3 horinhas de estudo ali por dia na semana, fechou? Mais 8 horinhas no fim de semana, sábado e domingo. E é isso, vai passar 4, 5 meses aí, meio sugado, tá? Se não der, tiver muito puxado, tenta fazer umas 25 ali, umas 6 horas no sábado, 6 horas no domingo, tá ótimo. Fechou? Ah, Pietro, não tem. Tem sim. Tem sim. Durma mais cedo, durma mais tarde, tá? Acorde mais cedo, estude no almoço, engane alguém no trabalho lá, estude escondido. Todo mundo faz isso, tá? Todo mundo faz isso. Não vem de desculpa pra mim, não. Combinado? Outra questão de abordagem pós-edital, estudo de lei seca. O que tiver explícito no edital, estude. Principalmente regimento e lei orgânica. Combinado? Lei de licitações, pega uma lei comentada lá de licitações, estude. Beleza? Conhecimentos gerais, matemática e raciocínio lógico, língua portuguesa e legislação institucional. Essa legislação envolve algumas legislações ali do Estado de Goiás, tá? Legislação dos servidores, lei orgânica do tribunal, regimento interno, lei da carreira. Peso 1 e é igual para os 2 cargos. Fechou? O edital não discrimina quantas questões são por matéria, tá? É só por bloco, o tipo Sebrasp faz. O que eu quero chamar a atenção das matérias de conhecimentos específicos do técnico administrativo para vocês? Galera, é atividade meio, não é atividade de controle externo, atividade meio, tá? Atividade meio técnico administrativo. Então a tendência, olha o tanto de matérias administrativas que vieram aqui. Administração pública, administração geral, administração estratégica, comportamento organizacional e gestão de pessoas. 5, beleza? Mais direito administrativo, licitações e contratos. Então eu chutaria que essas vão ser as mais pesadas. E não como de costume a gente tem AFO e contabilidade aplicada ao setor público, tá? CASP. O comum é esse, né? Mais é um cargo meio.
Então, a gente sempre tem que pensar que a banca vai montar pensando na atividade do cargo. A gente quer testar a aptidão da pessoa para trabalhar com aquilo. Fechou? São 11 matérias, 45 questões de peso 2. Então, o foco, para mim, estaria nessas 7 disciplinas aqui. Para a parte de tecnologia da informação, não tem muito como saber o que vai ser o foco, tá? Mas eu chutaria aí bastante segurança da informação, banco de dados, tá? E cruzamentos. E chama atenção aqui para engenharia de software. Vibe code, né? Vibe code, sistemas agentivos. Então, assim, aqui não vai ter questão. Então, você tem que usar, cara. Já baixa o Cloud Code aí, velho. Tá citado lá no edital. Apesar de que, pra tu ver como o mercado é rápido na mudança, né? Já estão usando mais o Codex. E aí o cara cita Cloud Code lá nominalmente. Então, assim, estudem bastante. E principalmente dominem na prática. Beleza? Com a IA, vocês vão deitar aqui nessa prova. Aqui tem uma sugestão de ciclo de estudos para você que vai fazer o técnico administrativo. Pode dar um print aí e cair para cima. Já está dosado com o peso que eu falei para dar naquelas 7 disciplinas. Show de bola? Espero que vocês façam um bom proveito. Aqui o ciclo de estudos está com 26 tarefas, tá? Então a cada 26 horas vocês vão fazer um ciclo de estudos. Aqui tem um de tecnologia da informação para quem quiser. Tirou o print, show de bola. E para organizar tudo isso, pessoal, eu recomendo que vocês selecionem bem seus materiais, façam uma análise completa do edital. A gente tem essa análise aqui, mas agora vocês vão lá, peguem, façam a análise das matérias, dos assuntos que vão cair, entendam tudo. Principalmente, estudem técnicas de estudo. Estudem técnicas de estudo, cara. Estudar sem técnicas de estudo, ainda mais 4 meses para a prova, é maluquice, pô. É a mesma coisa que querer quebrar uma parede com a cabeça em vez de pegar a marreta que está do lado. Então pode até ser que demore no começo, que você não sabe manusear a marreta direito, mas ela vai ser mais eficiente ao longo do tempo. Técnicas de estudo é a mesma coisa, cara. Pega, estuda técnicas de estudo antes de sair estudando que nem um louco durante 4 meses e meio. Tira metade do mês, cara, para se planejar, tá? Tira 2 semanas para se planejar. Revisa as suas matérias que você já estudou enquanto isso. Estude técnicas de estudo, faça um bom planejamento e aí sim caia no pós-edital. Faça a montagem do plano de estudos. Planeje antes de fazer. Tá? Planeje antes de fazer. Entendam quanto vocês vão conseguir terminar esse edital, fechar esse edital, quantas vezes vocês vão passar por ele, quantas vezes vocês vão revisar as matérias. Acompanhem a execução desse plano de estudos e façam ajustes. Se alguma disciplina ou assunto vier com um desempenho muito baixo no caderno de questões, você tem que dizer alguma coisa para você. Esse desempenho baixo foi falta de conhecimento teórico do assunto? Esse desempenho baixo foi falta de malícia nas questões? Então, se é desempenho por falta de domínio teórico, eu volto na teoria. Se é um desempenho baixo porque eu não lembrei alguma coisa e eu conheço, é revisão. Se é um desempenho baixo e eu cair na malícia das questões, é aumentar o volume de questões e fazer anotações quanto aos erros que eu cometi. Beleza? Então, voltem no que vocês tiverem desempenho baixo e saiam corrigindo isso. Não saiam patrolando tudo sem analisar o que vocês estão fazendo. E caso você queira delegar esse planejamento e acompanhamento dos seus estudos, a Mentoria 01, que é a mentoria comigo, tá com as vagas promocionais abertas até o dia 3/9. Já está aberto hoje, tá? Pode clicar no link da descrição aqui e procurar o meu time comercial, que a gente já vai começar de imediato. E as vagas promocionais são abertas até o dia 3/9, que é a próxima quinta-feira. Show? Ainda tem como entrar depois do dia 3/9, mas o preço promocional só vai até o dia 3/9. Fechou? Quinta-feira que vem. E quem vai ser seu mentor? Euzinho da Silva, Pietro Viesli, auditor da CGU, aprovado em 2º lugar. Passei 2 vezes em primeiro para analista também, passei para escrivão da PF, passei para analista de planejamento e orçamento, passei para controlador interno de câmara. Show de bola? Tá aí minhas aprovações. Que os alunos falam, eu sou maravilhoso, lindo, perfeito, eu mudei a vida de todo mundo, é aquilo que vocês já sabem. Show de bola. Se quiser, volta ali com o vídeo pausado e lê, e como a mentoria vai te ajudar. São 5 meses de mentoria, tá? Então eu vou acompanhar vocês até o dia 2 de fevereiro. Então assim que a gente acabar esse planejamento pro TCE Goiás, a gente já vai começar um planejamento para o que quer que você vá fazer. Show de bola? Fica esse período aí depois, até a gente conseguir saber se a gente foi bem na prova, se não foi. O que a gente vai continuar fazendo? Vai terminar de construir uma base para a área de controle? Vai mirar no outro pós-edital? Então, eu já vou fazer esse acompanhamento com vocês até o pós-prova. Show de bola?
Se você não tem o material de estudos, eu recomendo o material de estratégia concurso, tá? Independente de mentoria ou não, mas se você entrar na mentoria, eu ofereço a assinatura premium de estratégia concurso para você com um preço imbatível, bem mais barato do que no site. A gente tem aulas de discursiva, a gente tem uma plataforma completa de estudos, a gente tem sessão de mentoria dedicadas ao TCE Goiás, tem reuniões quinzenais de acompanhamento e tira dúvidas, beleza? Tem uma comunidade exclusiva de alunos bem ativa, tem painel comparativo com outros candidatos do seu concurso e de outros concursos da área de controle, acesso a mim todos os dias pelo WhatsApp, então, cara, pode mandar. Eu peço um prazo de 48 horas para responder, mas 99,9% das vezes eu respondo no mesmo dia, até o final do dia, beleza? Só se eu estiver doente eu não vou responder no dia. E uma garantia incondicional de 7 dias, entrou, testou, não gostou, pede reembolso, você não tem risco. Tranquilo? Bônus exclusivos, Manual do 01 é um curso completo de técnicas de estudo para você, cara, já fazer essa parte principal antes de começar a estudar para sua prova, já pegar sua marreta e destruir a primeira parede. Descontos nos parceiros, então eu vou montar os cadernos de questões do TEC todos personalizados para vocês e você vai ter um desconto de 20% de desconto no TEC que só abre para o público geral, geralmente na Black Friday. Então a gente consegue esse desconto especial. Discursiva na prática com desconto também, caso você queira correções de discursiva, um curso mais completo de discursiva. E desafio de pós-edital com premiação, eu vou fazer no primeiro mês aqui de estudos da nossa mentoria, o desafio do mês de setembro, valendo a inscrição do concurso do TCE Goiás. A gente vai mandar o valor da inscrição para você. Vou fazer aqui, pessoal, uma breve apresentação da plataforma para vocês entenderem como vai funcionar a mentoria na prática. Além do nosso grupo no WhatsApp com todos os avisos, as nossas pontuações de ranking da semana, ligas mensais com premiação e tudo mais, a gente tem aqui a nossa plataforma. Você vai ter aqui acesso ao seu progresso no plano de estudos, dias em sequência, quantas horas você já estudou, teu percentual de acerto, aqui uma visão do seu cronograma da semana, que pode ser melhor visto aqui. Tá em vermelhinho porque eu tô atrasado, tá com os estudos, tô aposentado, né, galera? Então aqui as atividades em azul são atividades de estudo, né, de teoria. Atividades em verde são estudos de questão e atividades em rosa são as atividades de revisão. Aqui você vai ter nas suas metas diárias certinho qual vai ser a atividade que você vai fazer, se você vai fazer questões, se você vai fazer estudo de teoria. É só clicar no link aqui, abrir lá direto o caderno de questões no TEC, que já vai estar prontinho te esperando. Ou então aqui clicar e ter acesso ao curso de estratégia que você precisa. Tá logado. Aqui a gente consegue ver os 10 primeiros do nosso ranking de horas estudadas da semana. A gente tem aqui o nosso curso de técnicas de estudo, tá? Com todos os 13 módulos. A gente tem aqui, vai ter também o módulo de encontros do TCE Goiás gravados para vocês. Tudo que vocês precisam numa plataforma só. Todo o acompanhamento, toda a execução das metas que vocês vão ter para fazer, vai estar tudo organizado numa plataforma bem fácil para vocês usarem, beleza? Então, entra logo na mentoria, antes do dia 3/9, não perde tempo. Se entrar muita gente, eu não vou ter como atender todo mundo, então vou ter que encerrar as vagas. E a promoção só vai até o dia 3/9. Fechou? Sem choro nem vela, pode entrar depois do dia 3/9, mas sem o preço promocional. É só clicar no link da descrição, entrar em contato, que a gente fecha esse acompanhamento daqui até o TCE Goiás, a gente vai regaçar a FCC na porrada. E assim, ó, preço não vai ser um problema, tá, pessoal? Menos de R$8 por dia. Clica aqui, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos alinhar tudo para essa prova do TCE Goiás e vamos junto. Se você puder, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, ajuda muito a divulgar, tá aí meu Instagram para vocês. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação do edital do TCE Goiás, que eu tenha conseguido trazer mais clareza para vocês sobre a fórmula de cálculo aí da nota, sobre as matérias que você tem que priorizar, que eu tenha conseguido te ajudar com esse ciclo de estudos. E se você quiser um acompanhamento comigo, que eu consiga te levar até a aprovação nesse concurso, vai ser um prazer ter você junto comigo. Vamos junto até a aprovação do TCE Goiás. E valeu, pessoal. Até mais.